Muito bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Graças a Deus, mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor nessa maravilhosa escola bíblica dominical. Damos graças pelo privilégio de sermos uma igreja que se preocupa com o ensino da palavra, com o conhecimento bíblico. Estamos chegando à última lição, né? Aula de número 17, exortações finais e oração. Essa é a última lição da revista a qual tratou a supremacia de Cristo, estudo na carta aos Hebreus. Então, possivelmente a partir da próxima aula será uma outra revista. Iremos fazer de uma forma diferente da qual nós fizemos todo esse período, né? Até porque o desenvolvimento da lição em 6 pontos feito pelo autor, eu achei ela de forma maravilhosa. Então iremos ir lendo os versículos do capítulo 13, de pontos em pontos, conforme nós formos avançando na lição. Porém, vamos fazer aqui uma pequena introdução do que foi tratado até agora e do que é o capítulo 13, né? O capítulo 13 ele é o capítulo final, é o capítulo que basicamente podemos falar de uma forma bem contemporânea, é a cereja do bolo de Hebreus, né? Aonde ele finaliza a carta, aonde o autor ele desenvolve de forma resumida, porém muito objetiva, tudo o que foi descrito nos outros 12 capítulos, e ao final ele conclui com com saudações e com uma oração. Então, basicamente é isso a carta aos Hebreus nesse capítulo 13. Vamos ao primeiro ponto. Antes, reforçando que quando nós pensamos em a carta aos Hebreus, nós pensamos e devemos ter em mente que nós temos, a partir dela, um modelo de vida e um modelo de santidade a ser seguido a partir de Cristo Jesus, nosso Salvador, que é a razão maior de nós estarmos aqui. Primeiro ponto da lição, mandamentos éticos, Hebreu 13, de 1 a 6. Diz assim o texto: sejam constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticado com quem sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como ser aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens. Palavra do Senhor. Oremos. Ó Senhor, graças te damos, Pai. Diante de ti estamos mais uma vez, porque entendemos que a tua verdade é única, a tua verdade é refletida e foi desvendada no Calvário para toda a humanidade. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos como igreja
de estudarmos a Tua palavra, pelo privilégio que temos de crescermos no Teu conhecimento, na Tua sabedoria e nos Teus ensinamentos, ó Pai. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento, faz cair toda barreira, todo impedimento que possa vir contra o Seu ensino, Pai. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mandamentos éticos. Então, significa que nós temos um padrão, um modelo, temos uma regra a seguir. Significa que devemos ter um zelo. Qual que é esse zelo? Zelo pelo nosso caráter. Caráter qual esse? Aquele que está em Gálatas 4:19b, que diz assim: até que Cristo seja formado em nós. Ou seja, até que Cristo seja formado em nós, então significa que já não sou mais eu que vive, e sim, Cristo vive em mim. Então, a carta aos Hebreus, ela sempre foi uma carta de provocação para que caminhemos cada vez mais com um caráter semelhante ao do Filho de Deus. Então, qual que é a ética que nós temos? Semelhante ao Filho de Deus, semelhante ao que Paulo falou. Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, a ética cristã, ela está embalizada e está enraizada no caráter de Cristo. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós, igreja, para mim, para você, para o nosso querido pastor Luiz Carlos Marinho, e para qualquer outro que faça parte do nosso meio, e enxergarmos nós como referência e a pessoa enxergar em nós o Filho dele, o Filho de Deus. As pessoas têm que enxergar em nós Jesus Cristo. As pessoas têm que enxergar esse brilho. Então o mundo tem que enxergar Ele em nós. Quando eu falo eles têm que enxergar em nós, significa que as nossas atitudes, as nossas ações têm que ser pautadas pelo regramento da Bíblia. Ou seja, eu não posso ter uma conduta inadequada. Não adianta eu falar que sou cristão e andar explorando aquele que vai no meu comércio fazer uma compra. Não adianta eu falar que eu sou cristão ou falar glória a Deus, aleluia, e não ter compaixão do próximo. Então, nosso caráter é pautado e nós somos exaltados a todo momento para que possamos viver dentro de uma ética cristã. Ou seja, quando nós pensamos em ética, nós estamos pensando diretamente em um regramento, em algo que é correto e é algo que é aceito dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Porém, nós estamos falando em algo que é correto dentro do corpo de Cristo. E aquilo que é correto dentro do corpo de Cristo é aquilo que nós fazemos pensando que estamos fazendo diretamente para o próprio Filho dele. Então, nossas ações são dessa forma, o mandamento ético. Um desses mandamentos éticos, que vem logo após o enunciado, é o amor fraternal, que está logo no primeiro versículo. Sejam constantes no amor fraternal. Aí a gente se pergunta, o que é amor? Para entender o que seria esse amor fraternal. O amor é uma ação unilateral ou uma atitude individual de sentimento de uma pessoa para com outra, indiferente ou não de ser recíproco. Isso é o amor. Quando nós falamos em fraternal, está ligado e aberto a todo o corpo e a todas as pessoas. Ou seja, esse amor ele não é somente, além de ser entre vós, entre todo o corpo, ele deve ser expandido. Por que nós fazemos missões? Porque nós temos amor pela obra de Cristo e amor por aquelas pessoas que não conheceram a Cristo.
Por que nós fazemos evangelismo? Porque nós temos amor à obra de Deus e temos amor por aquelas pessoas que ainda não se arrependeram e ainda não conhecem a misericórdia de Deus. Então, esse é um ponto do amor fraternal. O outro ponto do amor é aquele ponto que vai diretamente conosco, como corpo, como igreja. Está diretamente em qual ponto? Na questão de que em alguns momentos nós vamos chorar a dor do outro irmão. Nós vamos ajudar, nós podemos ajudar financeiramente, podemos ajudar com cesta básica, podemos ajudar com oração, mas em alguns momentos a dor daquele irmão, por alguma razão ou não, por alguma perda ou não, ou por algum momento da vida dele, nós vamos chegar em um determinado momento que nós vamos compreender que o meu amor vai ser representado compartilhando da dor dele. Por quê? Porque chegou em um estado que não há mais ação. Isso daí não há mais o que mudar nesse cenário. Isso ocorre muito, igreja, com pessoas que estão enlutadas. Querendo ou não, muitas vezes o luto é algo difícil a ser transpassado, a ser passado por quem está naquela situação. Então nós não... A única coisa é vamos orar pela pessoa para que Deus confortar, vamos. Mas o luto é algo demorado, então vamos compartilhar, vamos sentir a dor dele. Isso é uma coisa, isso é um ponto. O outro seria uma enfermidade. Tem enfermidades que nós oramos, e vamos pedir a Deus e compramos remédio, a pessoa vai para o hospital. Porém, chega em um determinado momento que a única coisa que nós conseguimos fazer é sentir a dor dele e compartilharmos da dor dele. Segundo ponto, hospitalidade. 13:2. 13:2. Não se esqueçam da hospitalidade. Ou seja, nós amamos a humanidade, amamos as pessoas, queremos que elas venham a Cristo. E quando elas nos procuram, como que nós devemos ser? Pessoas receptivas, pessoas abertas a novos relacionamentos e pessoas a qual demonstramos que estamos aqui, somos servos de Deus e estamos aqui para servir. Servir a quem? Servir a quem está chegando em nome de Jesus. Então a hospitalidade é uma expressão do amor e faz parte da parte social do serviço cristão. Essa parte de relacionamento. Nós temos na nossa igreja uma pessoa que faz isso e faz muito bem, que é o nosso irmão Genivaldo, né? É a questão de ser receptivo, se preocupar em avocar as pessoas, em conduzir ela para um banco, para que ela possa participar da aula, do culto, né? Da melhor forma possível. O terceiro ponto é a empatia. A empatia é algo muito complexo, porque nós não queremos, muitas vezes, nos colocarmos no lugar da outra pessoa. E empatia, ela está ligada diretamente a nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Ou seja, diretamente, eu como cristão, eu gostaria que ocorresse determinado fato daquela forma comigo? Eu gostaria de ser caluniado? Eu gostaria de ser alvo de fofoca? Eu gostaria de ser alvo de sabotagem? Não. Então a empatia, ela vai nesse sentido. Se eu não quero que ninguém fale mal de mim, por que eu vou falar de determinada pessoa? Se eu não quero ser vítima de sabotagem, por que eu vou sabotar? Eu estou dando exemplos bem fáceis e diretos para que a gente possa entender. Porém, a empatia,
É algo que as grandes empresas e as pequenas, ou até as escolas, trabalham muito com essa questão de se colocar no lugar da outra pessoa. E muitas vezes, dentro da igreja, nós, como corpo, nós nos perguntamos por que determinada pessoa teve esse tipo de atitude. Então, nós se preocupando com a questão do serviço ao reino, nós muitas vezes devemos nos perguntar. E a melhor pessoa que tem para responder isso para a gente é o próprio Deus. E tentar entender por que a pessoa teve aquela atitude. Então, assim como o autor da lição falou, empatia sugere cuidado prático e ação de amor, que oferece ajuda àquele que sofre alguma necessidade. Ou seja, eu entendo, eu compreendo e eu auxilio aquela pessoa a transpor e a sair daquela fase ou daquela etapa ou daquela dor que ela está. 4 pontos que faz parte do mandamento ético. Pureza. Vamos reler o verso 4. O verso 4 diz o seguinte: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal deve ser conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O autor ele pega como exemplo uma das instituições a qual foi estabelecida pelo próprio Deus, que é o casamento. Então ele dá a regra a qual deve ser e o padrão a qual deve ser o casamento. Deve ser honrado por todos. Ou seja, se você é casado ou se você futuramente irá casar, você tem que honrar. Honrar significa respeitar. Significa dar a quem merece privilégio, dar a quem merece cortesia, dar a quem merece obediência. Então, honrar. Quando nós falamos em honrar o casamento, nós estamos numa geração a qual defende que o casamento é uma instituição fracassada. Essa geração, quando fala isso, ela está indo diretamente contra a vontade e contra algo que o próprio Deus vivo estabeleceu. Então ela está indo contra uma decisão que foi tomada lá atrás por Deus, quando a sociedade se levanta dessa forma. Então, exortar. A carta aos Hebreus se preocupa muito em se exortar. E nesse ponto eu observo o quê? Que o autor exorta a gente a retornar lá atrás e entender o que foi combinado lá atrás. E ele dá uma advertência, que não herdarão o reino dos céus, os imorais e os adúlteros. Quando nós falamos em adúlteros, é lógico que aqui está falando diretamente a questão do casamento, a questão do adultério ao cônjuge. Porém, o adultério não é só ao cônjuge, é isso que nós temos que pensar. Adulterar um documento, adulterar uma nota fiscal, adulterar um combustível, adulterar um bilhete único, adulterar uma carteirinha de convênio e por aí vai. Adulterar, é lógico que a ênfase maior está na questão do casamento, na questão de você agredir o seu cônjuge. Porém, o adultério ele é algo que abrange outras esferas. E fica a dica aqui. Quando você adultera, ou quando você comete esse pecado, ou se você o faz, deixe de fazer. Por quê? Você não está enganando a outra pessoa. Você está se enganando. Porque se lá atrás você escolheu alguém para conviver contigo e em um determinado momento você tomou essa decisão e você fez votos diante ou de um juiz de paz
ou dentro da igreja a qual você frequenta, você fez votos. Então, honre essa pessoa, porque você tomou uma decisão junto com ela. Então, se você passa a tomar essa atitude contra ela, o errado passa a ser você, porque você está se enganando. Então, não se engane. Seja realista com ela, assim como ela é com você. Ou vice-versa. Então, nós temos uma advertência nesse mandamento ético, e até porque Deus não criou o homem para a imoralidade, ou seja, Deus criou o homem e a mulher para um padrão estabelecido. Quando nós falamos de imoralidade, é lógico que o verso está falando diretamente ao casamento. Então está falando de coisas que é pertinente à vida conjugal, sexual do casal. Então nós temos um padrão a ser seguido. E esse padrão é o que está na Bíblia. Qual que é o padrão? Tudo aquilo contrário ao que ocorria em Sodoma e Gomorra. O apóstolo Pedro, ele dá a dica. A dica está lá. O próprio apóstolo Paulo também dá a dica. Maridos, honre vossas mulheres. Então, Paulo e Pedro, ele se preocupa muito na questão do casamento e ele aponta para um cenário e para uma cultura onde a mulher era desvalorizada e a mulher era vista como simplesmente uma procriadora. Então, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro se preocupam e colocam a mulher numa posição de auxiliadora e de alguém a qual nós devemos amar imensamente. Paulo fala o seguinte: marido, ame vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. Então a missão que Deus deu para o homem não era uma missão tão simples, tão fácil. Amar as vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja. Quinto ponto dos mandamentos éticos: generosidade. Verso 13:5. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixará, nunca o abandonarei. Quando a gente fala de generosidade, ser generoso, a gente não está falando diretamente que é errado você trabalhar para ter dinheiro, ou buscar sustento para a sua família, ou agariar mais e mais recursos para você. Porém, chega um determinado ponto que o ser humano ele tenta buscar além daquilo que é necessário para ele. E ele entende que tudo que aparece, qualquer oportunidade, é só porque ele precisa e porque os demais não precisam. Explico isso como? Nós temos aqui uma caneta, uma simples caneta, e essa caneta eu preciso dar para um de 3 irmãos, sendo que 2 deles já tem uma e o outro tem 5. Basicamente eu vou dar para aquele que não tem nenhuma. Porém, aquele que tem 5 canetas, ele luta para que eu entregue essa caneta para ele. A atitude desse irmão para com os outros 2 não está sendo generosa, e nem para mim. Ou a outra atitude, quando nós temos algo que para nós não tem mais valor nenhum, não tem mais utilidade, não terá mais nenhum benefício. Porém, para outras pessoas, poderá ter. Isso pode ser um livro, pode ser uma roupa, pode ser um objeto, pode ser inúmeras coisas, mas nós preferimos deixar no porão as traças do que abençoar uma outra pessoa com aquele bem, com aquele material, com aquele produto. A questão de ser generoso é a questão de entender a necessidade do outro
e compartilhar para que possamos diminuir aquele sofrimento por alguma subtração de algo ou não. Recentemente nós tivemos no nosso grupo lá um pedido para que possamos, quem tivesse um celular, para doar para uma pessoa que precisava para facilitar para ela poder ver os cultos. Ou seja, ali teve um ato de generosidade de A para B, ou seja, de uma pessoa preocupada em ajudar a outra. Ser generoso é isso, quando nós se preocupamos. Agora, o amor ao dinheiro, o Tiago fala, é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A corrupção instaurada em nosso país ou em tantos outros países é por causa do dinheiro. A busca pelo poder em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, seja nos governos executivos, seja nos poderes executivo, poder judiciário ou legislativo, é por causa do quê? Por causa do dinheiro. As pessoas são pegas em casa com as malas no bunker, cheio de milhões do quê? De dinheiro. Por quê? Porque ele quer ver e mostrar e quer ter aquele poder através do dinheiro. Então as pessoas, nós seres humanos, criamos esse amor. E esse amor ele extrapola o limite da ética cristã. Dinheiro ele é bom, porém ele tem o seu limite. E o limite é aquele que faz com que eu seja resignado. O que é isso? Aceitar de bom grado aquilo que Deus permite que ocorra e aconteça em minha vida. Se nós temos um pai que não deixa faltar alimento para as aves, para os animais, quanto mais para nós. Então, o dinheiro, ele tem que atender às minhas necessidades, aquilo que eu quero. Fora isso, só vai ser especulação e tese de oposição, a qual vai levar a gente para uma armadilha muito grande, longe de Deus. Iremos ver Hebreus 13, 7 e 8. Lembre-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, na nossa caminhada cristã, nós temos diversos exemplos. Na nossa caminhada cristã, nós temos os exemplos bíblicos. Na nossa caminhada cristã, nós temos os exemplos que a história aponta e mostra para a gente. Aqui dentro temos um exemplo. Nós temos o pastor. Aqui dentro nós temos o irmão Naildo, exemplo de fé, exemplo de homem de Deus. E tantos outros que fazem parte do nosso corpo de Cristo. Então, em alguns momentos, nós temos que buscar esse referencial para que caminhemos cada vez mais firme e sadio na fé cristã. Quando o autor aos Hebreus fala, lembre-se dos seus líderes, logo, ele está apontando para um cenário lá atrás do Antigo Testamento. Abraão, Isaac e Jacó. Logo, ele está remetendo com que aqueles irmãos que fazem parte ali, a qual foram receptores da carta aos Hebreus, enxergue para o que ocorreu lá atrás. Enxergue o que aconteceu com esses irmãos, com esses homens de fé. A própria carta aos Hebreus fala, essa nuvem de testemunha. Então, essa nuvem de testemunha, ela é exemplo para nós, exemplo a ser seguido. Então, quando nós trazemos para o nosso cotidiano, para a nossa vida nessa contemporaneidade dos dias, nós estamos atrelando diretamente aqueles que são
separado para serem pastor e presbítero, diácono, ou seja, são pessoas que são referências, são pessoas a qual nós podemos apontar e falar: eis que vejo um servo de Deus. Então são exemplos a seguir. Terceiro, os verdadeiros sacrifícios. Iremos ler de 13, do 9 ao 16. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam seu amor. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aí aqui apontou para 3 pontos. Os verdadeiros sacrifícios cristãos aponta para 3 pontos: a graça concedida através de Cristo, o rompimento com o antigo sistema sacrificial e a supremacia da oferta pessoal. Porém, logo no início, quando nós vemos, está da seguinte forma: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. E é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais. Diversos ensinos estranhos. Existem ensinos estranhos hoje? Sim ou não? Existe. Dentro da própria religião cristã existe. Alguns são mais destacados, alguns são mais visíveis, como igreja evangélica, como a igreja católica, como a igreja anglicana, como a igreja adventista, como as testemunhas de Jeová e tantos outros. São ramos que surgiram de algum membro, de alguma parte do corpo de Cristo, e que ao longo dos seus dias se perderam. Então, e que se intitulam como cristã. Então, são essas a qual citei, têm ensinos estranhos. Ensinos estranhos está diretamente ligado à heresia, ou seja, o que é heresia? Ensinamentos contrários ao que está na Bíblia. Ensinamentos contrários ao que Deus escreveu na Bíblia, ao que Deus nos transmitiu através da tua palavra. E o próprio autor aos Hebreus, ele dá um ponto. É bom que o nosso coração, porque o nosso coração seja fortalecido. Porque o nosso coração são os nossos caminhos. Os caminhos que nós queremos correr. Aquilo que nós pensamos foi planejado ou não no nosso coração um momento. Em um determinado momento, nós pensamos aqui. Então nós devemos fortalecer aqui no quê? Na graça. E essa graça ela só é concedida através de quem? Através do nosso Senhor Jesus. E essa graça ela não está estabelecida em ritos cerimoniais.
ela está estabelecida na fé convicta e solidificada no Filho de Deus, que é Cristo Jesus. O verdadeiro sacrifício cristão, ele rompe com o antigo sistema sacrificial da lei mosaica. Ou seja, tudo que ocorria lá atrás, todo aquele ritual de limpeza, todo aquele sacrifício por perdão do pecado, de expiação do povo, porque o povo pecou, aqui não se faz mais necessário em Cristo Jesus, porque ele já fez o único e último sacrifício e eficaz necessário para restabelecer toda a humanidade diante de Deus. Ou seja, a oferta dele foi superior é superior e sempre será em relação a bois ou animais, porque o pecado entrou pelo homem tem que sair. Então, a oferta dele é superior. E o autor ele traz um ponto que ele não trata anteriormente, quando ele começa a falar lá atrás sobre os sacrifícios, a forma como era executado esse sacrifício. O sangue era derramado antes. O sangue era derramado antes. Vamos lá. A expiação de Cristo foi o cumprimento pleno do sacrifício da antiga aliança. Sua perfeita oferta voluntária expressa um sacrifício perfeito e aceitável diante do Pai. Seu sangue derramado perdoa, purifica e santifica aqueles que com ele saem fora do acampamento. Uma referência que era dada por alguém disposto a identificar com Cristo e seus sofrimentos, separando assim da comunidade que rejeitara Cristo. O destaque que o autor dá à ideia de irmos ao encontro de Cristo fora do acampamento. Ou seja, nós não precisamos mais nos termos aquela questão de ficar oferecendo, como tinha na lei mosaica, ritos pelo pecado, pomba, boi, carneiro, sendo que o próprio Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus, que é o Filho dele, já cumpriu tudo isso e rompeu o véu do templo e adentrou no Santo do Santo e está lá. Então, ele ofereceu. Ele é supremo. Ele é a oferta que nós esperávamos. Então, o sacrifício cristão, eu vou direto aqui e penso da seguinte forma. Nós devemos chorar o que Pedro chorou quando Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Ou seja, como eu posso negar Jesus, sendo que Ele está me dando a vida, sendo que Ele está me dando salvação, sendo que Ele está me dando paz? Então não tem como. Então esse é o nosso sacrifício diário, de lutarmos cada dia mais pelo ensino correto dele, por mostrarmos a certeza que há nele e por vivermos isso em nossa vida cada vez mais. Caráter perene dos elementos envolvidos no sacrifício cristão. 13, 14 e 16. Porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre. Pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Exatamente. Exatamente isso. São os sacrifícios de serviço do cristão que devem favorecer o próximo pela prática do bem e pela demonstração do amor. O caráter perene dos elementos envolvidos no sacrifício cristão. A leitura do texto que eu fiz, ela aponta diretamente para aquela preocupação que nós temos terrena, né? A preocupação de
estarmos estabelecidos aqui eternamente. Porém, o próprio Cristo fala em João 14, é necessário que eu vá para preparar muitas moradas. Para eu preparar a morada, para onde eu vou, irei preparar muitas moradas. Ou seja, ele mesmo já está falando e nos falou. E durante vários momentos do seu ministério, ele deixou essa dica, que o reino dele não é aqui, é o reino dos céus. O povo de Israel caminhou durante 40 anos no deserto. É uma representação da peregrinação cristã, daquilo que nós fazemos, porque a nossa paz ela não estará só aqui totalmente, e sim lá com ele na glória. Ou seja, o sacrifício, o caráter do sacrifício dele é que nós temos uma pátria a alcançar e uma pátria a chegar um dia. E essa pátria é a nova Jerusalém celestial. Quinto ponto. Submissão aos líderes. 13:17. Obedeça aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de você como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não será proveito para vocês. Submetam-se à autoridade deles. Romanos fala, sujeitem-se às vossas autoridades. A liderança que nós temos na nossa igreja, as lideranças do corpo de Cristo, elas são lideranças que foram levantadas, assim como no Antigo Testamento, para o próprio Deus. O próprio Deus caminhou na história e levou com que essas pessoas estivessem ali. Não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso que colocou Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Não foi obra do acaso que colocou José como governador do Egito. Não foi obra do acaso que tantos outros líderes, como Davi ou o próprio Salomão, foi colocado como rei. Não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso que outros gentios, como Ciro, Nabucodonosor e tantos outros, foram colocados como rei. É o próprio Deus que o permite. É o próprio Deus que faz a história caminhar em destino à conclusão dos seus desígnios, ou que os seus desígnios, ou que os seus propósitos sejam estabelecidos. Então, trazendo para o nosso dia, nós temos uma liderança, a qual em um determinado momento Deus ora e fala, opa, vem cá você, eu tenho algo para você, se prepara, em um determinado momento você estará à frente de um grupo meu, de um grupo de ovelhas minhas, e você irá cuidar dessas ovelhas. Graças a Deus, aqui nós temos uma liderança democrática e temos pessoas a qual estão sujeitas a essa liderança, pessoas muito maduras biblicamente e maduras como pessoas. Porém, existem locais onde tanto o corpo, como a nave, como as pessoas, quanto as ovelhas, quanto o pastor, e vice-versa, andam e estão a todo momento em atritos, em conflitos. E isso acaba sendo o que para o corpo de Cristo? Um desserviço. Um desserviço. Paulo, ele teve um pequeno desentendimento, está em Atos, eu não relembro o capítulo, com João Marcos. João Marcos foi um dos que caminhou muito com Pedro, estava também em Atos. E esse por quê? Porque Paulo entendia que João Marcos não estava caminhando e lutando corretamente para que o evangelho fosse pregado. E Paulo, o que fez? Se afastou daquela pessoa.
existe um ponto que nós chamamos de eliminação natural. Ou seja, o próprio Deus faz com que esses cenários sejam eliminados naturalmente, sem que haja o abalo em nossas vidas por isso que ocorre. Ou seja, nós estamos debaixo de uma liderança, então nós temos que ter obediência. Posso não concordar, tenho total direito de expor minha opinião, mas em um país democrático ou em um Estado democrático, eu tenho que aceitar o voto daquele ou a decisão daquele a qual é o líder. É bem por aí. Os membros da igreja podem contribuir para que os seus líderes desenvolvam um trabalho cheio de júbilo e alegria. E assim estarão cooperando com eles na prestação de conta que terão de fazer ao Supremo Pastor. Pedido de oração. 13:18. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo que orem para que eu seja restituído em breve. Ou seja, nós devemos ter motivos de oração, pedidos de oração, e nós devemos também pedir para que ocorra orações em nosso favor. Por quê? Nós precisamos que o próprio Deus estabeleça cada vez mais em nossos corações, principalmente quando nós estamos passando por momento de luta, a sua vontade, o seu projeto, o seu desígnio para nós. Então nós devemos pedir. É logo que aqui, nesse texto que nós lemos, está falando de alguém que estava afastado, alguém que estava distante, não fala qual que é a razão, mas entendemos dessa forma que aquele a qual escreve está distante dele, porém ele tem um desejo de estar em breve próximo daqueles a qual ele escreve. Então, nós devemos orar pelos mais variados pedidos ou situações ou circunstância. É inegavelmente uma prática saudável e altamente espiritual por parte dos cristãos. A intercessão pelos líderes confirmado por Deus. Ou seja, devemos orar. Orar por todos, por todo o corpo, e em especial pela liderança, para que a liderança tenha palavra, para que a liderança seja iluminada e seja protegida por toda a graça do Senhor. Tanto na questão da segurança da sua vida, quanto em outros fatores, em relação à enfermidade ou problemas que possam surgir no curso da vida dele. 6º, oração e doxologia. Aqui entramos caminhando para o final, né? Temos aqui um hino de louvor e adoração, na forma de uma oração que apresenta de modo conciso, mais completo, compreende uma das mais belas e completas de exaltação à santidade divina. O autor conseguiu reunir nessa oração as doutrinas fundamentais do cristianismo. Vamos ler 13, de 20 a 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então, nesses 2 versículos, o autor aos Hebreus ele resumiu e trouxe alguns pontos do que foi e do que é e do que sempre será
o sacrifício de Cristo. Não existe uma pessoa que tenha ou que venha receber Cristo como Senhor e Salvador e ela não passe a ter paz. Primeiro, nosso Deus é um Deus de paz. O próprio Jesus fala: a paz que eu tenho, eu vou lá dou. Ou seja, a paz que é dele passa a ser nossa. Então, isso é um ponto. Segundo, a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo. Nenhum outro mecanismo religioso, nenhum outro canal de aproximação, nenhum outro meio a qual foi exposto dentro da humanidade, nenhum outro segmento religioso, nenhum outro pode e tem o privilégio de ter um Deus vivo como nós, que temos Cristo Jesus. Nenhum outro caminho, nenhum outro. João 14,6 fala que eu sou a verdade, o caminho é a vida. João 14,6, eu sou a verdade. Só vou ver o texto porque falhou a mente aqui. Buscar o texto para não falar besteira para os irmãos, né? Respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a ressurreição de Cristo é um dos atributos de Deus que demonstra a sua onipotência e soberania diante de toda a criação. Um outro ponto, nós temos como pastor Marinho, e nós temos como grande pastor, como supremo pastor, como supremo juiz, Cristo Jesus, o grande pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, aquele que amou o mundo, aquele que amou aqueles a quem nem tinha vindo. Como que ele fez isso? Pelo próprio sangue dele. Pelo próprio sangue. Ele estabelece uma nova aliança. Então, esses são os pontos. E, no final, o autor intercede pela maturidade do cristão. Ou seja, se lá atrás nós tomávamos leite, aqui nós passamos a tomar suplemento. Se lá atrás nós tomávamos mamadeira, aqui nós passamos a tomar no copo, passamos a tomar biotônico, passamos a tomar algo com um pouco mais de substância, para que ocorra o amadurecimento do corpo. É necessário que nós tenhamos um amadurecimento. E esse amadurecimento, ele ocorre como? Na tua palavra, em oração e em conhecimento da pessoa de Jesus. Se nós não conhecemos e não entendemos qual foi a obra e qual foi a razão, não chegaremos à perfeição do sacrifício dele, de Cristo. Glorificação de Jesus conclui com honra a glória de Cristo, ou seja, a minha vida, a sua, a nossa, deve ser algo a ser refletido para o mundo, como para as pessoas, como um referencial constante de adoração ao Deus vivo. Ou seja, as pessoas têm que nos olhar e falar: verdadeiramente vejo um servo de Deus. Assim como o centurião, a qual estava lá na crucificação do nosso Senhor e falou: verdadeiramente esse homem era santo. Então nós temos que ter o mundo tem que ter essa visão nossa. Final.
Notas pessoais, saudações e bênção. 13, 22, 25. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegava, irei vê-los com ele. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos da Itália, e eles enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Exortação, lembrar o que foi combinado lá atrás, que o ensino principal nosso sempre será a salvação através do sacrifício do Filho de Deus. Então, a carta aos Hebreus, ela conclui sinalizando para nós que nós devemos ter como referência em nossas vidas sempre Jesus. E há uma saudação final e uma bênção. Essa bênção foi a questão da liberdade que nós tivemos, e a saudação. Nós devemos nos saudar a todos com a graça e a paz. Trata-se aqui, conclusão. A superioridade ou supremacia de Cristo. O tema principal de Hebreus foi estudada nessa revista, de maneira que aprendemos que Jesus, o Salvador Supremo, é também o sacerdote supremo. Podemos buscá-lo e encontrá-lo nas horas difíceis de provação. O sacrifício de Cristo na cruz foi mais eficaz do que todos os oferecidos no Antigo Testamento. Por quê? Porque Cristo é superior a tudo e a todos. Ele é Deus. Peça que Deus enche a sua vida do Espírito para levar essa maravilhosa mensagem a muitas pessoas. Amém. Ou seja, a razão nossa de existir como servos de Deus é para que o amor dele, para que o Filho dele seja dito e redito ao mundo, às pessoas, e que o amor derramado por ele naquela cruz cada vez mais venha trazer pessoas que se arrependam e se convertam aos caminhos dele. Ou seja, a carta aos Hebreus, ele mostra de uma forma bem sistematizada, bem esquematizada, todo o ministério que Jesus teve. E todo o ministério desenhado por Jesus, caminhado e feito e cumprido por Jesus, até ele se tornar, cumprir e vir se tornar o grande pastor, o pastor supremo. Então, a obra e a vida de Cristo devem ser algo de muito agradecimento nosso, e nós devemos viver eternamente, indiferente da nossa condição ou momento de vida. O autor relata no final que Timóteo tinha acabado de ser libertado, ou seja, Timóteo sofreu dentro de uma prisão. Possamos, em um determinado momento, graças a Deus, estamos em um país a qual há liberdade religiosa ainda, então podemos declarar nossa fé, mas indiferente das circunstâncias, devemos adorar nosso Deus. Possivelmente, na próxima aula, teremos uma nova revista para que possamos continuar crescendo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Irei orar e iremos encerrar a nossa lição, a nossa aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado por termos dado a oportunidade, Pai, nesse período de meditarmos e debruçarmos sobre a carta aos Hebreus para aprendermos do sacrifício do Teu Filho amado. Te adoro, te exalto, glorifico o Teu santo nome, Pai. Eu oro pela vida do pastor Marinho, pela família dele, pelos filhos, pela esposa. Ó Senhor, sê com ele, dá palavra revelada,
Ilumina sua mente a entender a tua vontade, a entender o que o teu evangelho mostra, Pai. Oh Deus, mostra a tua sabedoria, Pai. Eu te peço por aqueles que estão em luto, que fazem parte do nosso corpo de Cristo, Pai. Eu te peço por aqueles que estão sofrendo, Senhor, momento de luto. Dá paz, conforta o coração, Senhor. Eu te peço pelas crianças da nossa igreja, pelos idosos, por aqueles que, por uma razão ou outra, Senhor, se contaminaram com Covid, que é a cura sua, Senhor, seja com eles, Pai. Eu te peço que seja abençoado, Senhor, todo o corpo hospitalar dessa nação, todo o corpo de segurança, Senhor. Protege eles, Pai, eles que estão no enfrentamento dessa pandemia, Pai. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa nação, que nós possamos, Pai, nos livrar da corrupção, Senhor. Oh Deus, abençoa essa nação, que essa nação venha a se converter diante de Ti, Pai. Abençoa, ó Deus, aqueles que vão em missões, aqueles que pregam, aqueles que levam o Teu Evangelho a outras nações, Pai. Deus, abençoa todos os que fazem parte do Teu corpo, seja aqui na Batista, seja em tantos outros locais que tem o Teu Filho, Pai, como Senhor e Salvador. Pai, te agradeço, te louvo. Obrigado, Senhor. Continua me usando. Continua usando o irmão Naildo, continua usando o nosso pastor. Estamos aqui como servos Teu, Pai, para vivermos e pregarmos a Tua vontade, Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém.